Bom dia, domingo 30 de abril. Sim, já acabou abril, gente. O tempo está passando muito rápido. Estamos aqui testando o som, faltando menos de um minuto para iniciar a live de hoje. Já vou mostrar a capa do livro para vocês. Vamos testar o som. Domingo 30 de abril. Desligar o som do computador para não dar interferência. Vamos lá. Pontualmente 10 horas, hoje é dia 30 de abril e a gente vai falar sobre gratidão. O título do livro é #Um Dia Sem Reclamar. Então, eu sempre começo aqui, né, elogiando muito, falando muito do que eu achei do livro. Foi a primeira vez que eu li esse livro aqui e não é muito o estilo de livro que eu gosto de ler, tá? Mas óbvio que eu aprendi muito também com ele e a gente vai falar muito aqui sobre gratidão. O título é Um Dia Sem Reclamar, mas o subtítulo é Descubra porque a gratidão pode mudar a sua vida. Então a gente vai falar sobre não reclamar, mas a gente vai falar mais ainda sobre gratidão. Por quê? É através dela, é uma ferramenta que a gente vai usar para a gente reclamar menos. E quanto mais a gente começar a olhar o que realmente importa, a ser grato pelo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, é que a gente começa a perceber que nós perdemos o direito, literalmente, de reclamar de coisas, de pessoas, de situações, por mais difíceis e complexas que elas possam parecer, tá bom? Então, a gente vai falar hoje exatamente disso. Descubra porque a gratidão pode mudar a sua vida. A gratidão, ela permite enxergarmos a realidade de um modo diferente. É um filtro que a gente passa a usar, que a gente constrói, que a gente dá manutenção na nossa vida e no nosso dia a dia, tá? Vou falar aqui, ser grato é um sinal de maturidade e quem é grato, as pessoas gratas são literalmente mais felizes. Existem vários estudos, a gente já fez outras lives com essa temática da gratidão, faremos mais lives com essa temática porque tem muitos livros interessantes, cada vez mais, né, disponível aí para a gente acessar, e é um tema que eu particularmente adoro porque eu acho que literalmente muda as nossas vidas, tá? Bom dia, Alexandre, bom dia, Carta, sejam bem-vindos. Então, a gratidão, ela faz a diferença na nossa rotina, na nossa manifestação, nas nossas convivências, no nosso dia a dia, para nós intimamente. Então é um tema inesgotável que a gente vai falar mais vezes. E aí eu vou começar então fazendo a citação deste livro, né? Que diz assim: a gratidão transforma o coração, ilumina os olhos para enxergar as muitas riquezas, conduz ao reconhecimento do bem que se recebe do próximo. Agradecer sempre com sinceridade fortalece o respeito, cria e consolida vínculos de proximidade e reciprocidade. Então, a gratidão atua diretamente na nossa manifestação e nas nossas relações. É a gratidão que promove em nós a capacidade moral de sermos melhores a cada dia. Né? A gente vai, através do exercício da gratidão, da prática da gratidão, começando a melhorar, a amadurecer, compreender mais as situações do nosso entorno, sejam as mais conflituosas possíveis ou não, né? Às vezes não precisa estar sempre num dia crítico, numa situação complexa, para sentir grato, ao contrário, né? A ideia é que a gente desenvolva e vivencie a gratidão, o sentimento da gratidão o tempo todo. Essa seria a condição ideal. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Então, através da vivência e da experiência da gratidão, a gente desenvolve maturidade para melhorar a nossa relação com o mundo de modo geral e com as pessoas principalmente. Por outro lado, falando de gratidão,
a gente não pode deixar passar e não falar da ingratidão, que é o seu oposto, né? E aí os autores do livro, eles falam assim que, por outro lado, a ingratidão é o defeito moral que atribuímos aos outros. Dificilmente alguém atribui a si mesmo. Então, a pessoa que não desenvolve, não manifesta o sentimento, a vivência, a gratidão em si, ela acaba tendo mais episódios de ingratidão. E normalmente nós temos a tendência, né? Por isso que fala que é o defeito moral de atribuir ao outro, de sermos ingratos, é a falta de reconhecimento sempre para o externo, então julgando aquilo que alguém faz com a gente de modo negativo. Dificilmente a gente é ingrato com as nossas próprias ações, por mais erradas às vezes que elas possam estar ou parecer. Então é onde a gente começa ali a também usar o nosso senso crítico e a perceber, tentar desenvolver, ter mais discernimento nas nossas ações, às vezes até no nosso pensamento. Mas pro final da live, a hora que ele tá falando dos exercícios lá, ele cita a questão do suspiro, né? Ele dá um exemplo, que às vezes um suspiro é um sinal de ingratidão, porque um suspiro pode manifestar um desinteresse, uma raiva, uma desavença, um desprezo. Então, tudo o que a gente manifesta, às vezes não só com palavras, a gente tem algo por trás daquela ação, tem um raciocínio, tem um discernimento, tem um pensamento e envolve um sentimento relacionado àquele contexto, tá? E aí outra citação do livro: a ingratidão gera prevenção das pessoas contra quem a pratica. E à medida que alguém se torna conhecido como ingrato, menos poderá contar com o apoio e favor dos outros. Ou seja, a pessoa ingrata, ela acaba disseminando também essa postura, essa manifestação, essa cultura pessoal dela, e todos que acabam tendo contato com ela acabam sabendo realmente como ela é, né? Ninguém consegue disfarçar muito tempo a sua manifestação real, né? A forma como ela convive consigo mesma ou com as outras pessoas. Então a gente acaba, através da convivência, compreendendo e enxergando as pessoas como realmente são, tá? A ingratidão isola porque contamina os relacionamentos. Então, olha as palavras, né, que ele usa. A gratidão promove em nós a capacidade moral de sermos melhores a cada dia. Por outro lado, a ingratidão, então, um defeito moral, né? Ela contamina os relacionamentos. A ingratidão nos impede de sermos verdadeiramente humanos. Então, sabendo o oposto, o que é então a gratidão, né? O que os autores trazem para gente, como que quais os níveis, os graus de gratidão, é possível uma pessoa ser um pouco mais grata, um pouco menos, e aí é isso que a gente vai falar agora. Gratidão, o agradecimento é a resposta adequada do ser humano quando recebe algo. Somos gratos quando recebemos um presente, por exemplo. Somos gratos porque reconhecemos o bem que alguém nos fez. Então, a gratidão também é um processo de inteligência e de memória. Porque para você reconhecer o benefício recebido, você precisa ter cognição, compreender, entender que aquilo foi algo positivo para você. Tá? E aí, no livro, os autores trazem 3 níveis de gratidão, 3 graus de manifestação da gratidão, vamos dizer assim, enquanto esse processo de agradecimento, de reconhecimento, de cognição, né? Então, eles falam que tem 3 níveis: o mais superficial, o intermediário e o nível superior. O nível mais superficial é o reconhecimento meramente intelectual, né? O meu intelecto, o meu discernimento reconhece que alguém me foi útil. É a condição lá, a questão do utilitarismo, né? Você fez algo que foi bom para mim, que é do meu interesse, eu reconheço e te agradeço por isso. O segundo nível, o nível intermediário, ele tem mais a ver com essa questão do agradecimento em si, em função do favor que se presta.
tá? Então você já tem o processo do reconhecimento, da cognição, e você já agradece, já tem a vontade de entender, compreender, às vezes começar até a retribuir, pensar no sentimento de retribuição que leva para o terceiro nível, nível superior, daquele favor, daquilo que alguém fez por você. E aí então vamos para o terceiro nível, que é o nível do vínculo, tá? O nível superior é o nível do vínculo. É quando a gente se sente ligado a alguém por algo que alguém nos fez, né? Então, é a condição ali, muitas vezes, que na palavra ele fala ali da condição da língua, né? Da cultura, que no inglês a gratidão, muitas vezes, ele é thank you, né? Agradeço a você pela sua utilidade. No nível intermediário é o francês, o merci, que é a condição já desse reconhecimento do favor. E no português é o obrigado. E o obrigado, ele explica, então, que vem essa quase que obrigação mesmo de você reconhecer e querer retribuir aquele bem recebido, aquele benefício recebido. E por que que isso acontece? Por causa do vínculo. Não é só pela ação em si, pelo fato em si, às vezes pelo presente, pela situação em si, mas pelo vínculo que se faz, pelo sentimento que te gera essa cognição, essa maturidade, esse reconhecimento de algo que alguém te fez, tá? E aí a palavra agradecer, então, e a palavra gratidão, por consequência, vem do latim gratia, que vem do grego charis, eu acho que é assim que fala, tá? Escreve C-H-A-R-I-S, não sei se é charis ou caris ou charis, como é que fala? Mas, enfim, quer dizer graça, dom, presente recebido. Então, uma etimologia da palavra. Gratidão é, então, uma resposta positiva sob a forma de um sentimento a um benefício concedido voluntariamente, independente de se ter direito, e a gente vai falar mais dessa condição do direito a hora que a gente fala sobre o processo da reclamação, tá? Então, olha só, gratidão é uma resposta positiva sob a forma de um sentimento a um benefício concedido voluntariamente, independente de se ter direito ou não, tá? Então, é aquilo que você tem a cognição, né? Consegue perceber, ter uma resposta positiva em relação ao sentimento gerado através daquele benefício que foi concedido a você. Podemos escolher a gratidão independente daquilo que nos aconteça, tá? Então a gratidão também é uma opção. E aqui os autores trazem vários exemplos interessantes de situações críticas. Por exemplo, eles citam ali a descoberta de uma doença mais grave, como câncer, às vezes a perda de um ente querido. Eles trazem alguns exemplos e formas de lidar ou de mudar a visão daquele momento crítico, mesmo assim expressando o sentimento da gratidão, demonstrando gratidão por aquele contexto, por mais crítico que ele seja, e principalmente pela convivências entre os envolvidos naquele contexto, né? Então, às vezes é uma situação crítica, às vezes algo que define ali um processo de finitude nessa vida, mas que houve ali, há coisas para se comemorar, há coisas para agradecer a própria relação. E a ingratidão, por sua vez, consiste em não reconhecer esse benefício. Então, eles fazem esse contraponto o tempo todo para deixar claro para nós aquilo que é, aquilo que não é, e para que a gente consiga, nos exercícios de gratidão, ao ter essa clareza, de fato, desenvolver e manifestar essa nova forma, vamos dizer assim, da gente conviver e da gente se relacionar com as pessoas. A fonte da ingratidão, ela é a soberba, a arrogância de quem se vê superior aos demais. Então, a pessoa que não tem cognição, que não consegue reconhecer o benefício recebido, que está o tempo todo, né, demonstrando ali um processo de ingratidão, reclamando de tudo e de todos, ela tem dentro dela um processo de soberba, de arrogância e de egoísmo
porque ela se acha melhor do que os outros, se sente superior e ao não ser correspondida ou atendida em todas as suas necessidades, então ela desenvolve esse sentimento de ingratidão e passa a ser uma pessoa com um excesso de reclamação, porque nada atende à expectativa, à sua grandeza, né? Vamos dizer assim. Um coração ingrato é terreno fértil para todo tipo de maldade. Se a gratidão é fruto do reconhecimento, o egoísmo e a soberba são origem da ingratidão. Então, são os extremos. O egoísta é ingrato não porque não gosta de receber, pelo contrário, ele gosta e gosta muito de receber, mas ele é ingrato porque ele não gosta de reconhecer o que se deve ou os motivos e as consequências, as decorrências daquilo que ele recebe, tá? Temos dificuldade em lidar com a distância que muitas vezes existe entre os nossos desejos, aquilo que a gente quer, e as nossas expectativas em relação à vida e a realidade que se impõe diante de nós. Então, muitas vezes a gente desenvolve também o processo da ingratidão em função daquilo que a gente espera do outro, das nossas necessidades serem atendidas e da dificuldade que a gente tem de aceitar que a realidade possa não ser bem assim. Até porque a gente pode mudar a nossa realidade, mas não a do outro, né? Às vezes você tem uma expectativa em relação a uma pessoa e essa outra pessoa sequer foi comunicada, né? Então ela não tá sabendo da sua necessidade para poder te ajudar, te atender. E às vezes ela pode até estar sabendo, mas não ter condições de atender todo o contexto que gera e que envolve ali a relação ou não o tempo todo. Então a gente precisa aprender aí, ter um choque de realidade também e a respeitar os espaços né, o ritmo de vida das pessoas. A gratidão não é a simples retribuição de uma ação benéfica, mas é a retribuição de um sentimento que motiva essa retribuição. Então não é uma obrigação no sentido de que tudo que eu recebo eu tenho que devolver, eu tenho que dar em troca, eu tenho que reconhecer, mas é o sentimento que essas situações, esses contextos geram em nós e a convivência em si, isso faz parte da natureza humana, faz com que a gente tenha essa vontade de retribuir, seja às vezes num pensamento positivo. Muitas vezes o processo de gratidão, e a gente tem vários exemplos, não só nesse livro, qualquer obra que a gente fala sobre gratidão, o reconhecimento, a retribuição, ela muitas vezes, na maioria das vezes, não é só a condição e o contexto material, tá? Pode envolver também um mimo, um presente, né, alguma coisa que você queira dar para alguém, mas não é o princípio, não é daí que vem a cognição, a maturidade e essa vontade, a formação do vínculo que a gente falou no começo, expresso muitas vezes através, né, desse sentimento que motiva a retribuição. Retribuir é, em muitos casos, impossível, inclusive. É provável que nos sintamos tanto mais gratos quanto mais difícil for a retribuição, falando até dos bens materiais, dos bens palpáveis, né? O fato de não retribuir não significa que a gente não seja grato, tá? Então é a condição desse vínculo, dessa manifestação, desse sentimento, dessa demonstração que, vamos dizer assim, formaliza a própria gratidão. Gratidão envolve reciprocidade e é uma das maneiras de dizer amor. Eles falam aqui o tempo todo dessa condição da demonstração do afeto, da demonstração do amor como uma forma, né, de manifestação da própria gratidão. A gratidão estabelece vínculos de solidariedade entre aquele que recebeu um favor e aquele que o praticou. A solidariedade é então o efeito colateral da gratidão, tá? Então você começa a se desenvolver e a pensar mais no outro também.
tá? Então, por isso que eles falam e envolve nessa condição toda da ressignificação, da solidariedade, do olhar ao outro, de olhar a si mesmo, tá? Das formas como as relações acontecem de modo geral. A gratidão também embeleza as pessoas, torna-as mais atraentes. Olha só que interessante. E a gratidão é fonte de felicidade. Existem estudos que já comprovam isso, tá? Estudos neuroniais, em função de como manifesta o nosso cérebro, da compreensão daquilo dos efeitos, né, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente sofre. Então, já está mais do que comprovado essa afirmação, e eu vou fazer essa citação aqui que eles colocam no livro. A gratidão é fonte de felicidade, alterando o nosso cérebro e afastando a depressão, melhorando o nosso sono, estimulando os nossos relacionamentos, todo tipo de relacionamento, inclusive os relacionamentos amorosos, familiares, com vínculos de amizade, e aumentando a nossa imunidade biológica. A gente adoece menos quanto mais grata nós somos na nossa vida, no nosso dia a dia. A gratidão reprograma o nosso cérebro de tal forma que nos tornamos aos poucos mais felizes, tá? Então a felicidade, o estado de bem-estar, a satisfação íntima é uma resultante, é um processo que inevitavelmente vai acontecer com as pessoas mais gratas, mais agradecidas, mais conscientes dos bens recebidos, dos benefícios recebidos, e nós não estamos aqui falando só dos bens materiais para reforçar e deixar isso cada vez mais claro. A gratidão nos liberta das emoções tóxicas ao criar laços mais profundos entre as pessoas. Então, são aqueles vínculos que a gente vai cada vez mais fortalecendo e criando conforme a gente convive, a gente se relaciona. Quando somos gratos, geramos laços de solidariedade e de fraternidade que nos amparam, tá? Então, os autores, eles começam a aprofundar um pouco essa condição da relação, né? E do que o sentimento de gratidão acaba fazendo, fortalecendo nesses vínculos entre as pessoas, né? Então, esses laços de solidariedade, fraternidade acabam amparando as pessoas gratas, até em função do modo como elas veem a vida, né? Elas têm uma visão diferenciada em relação aos fatos, sejam eles críticos ou não, mas tem uma visão mais positiva, né? Lá no começo a gente falou lá da definição que é uma reação positiva, né? Em função daquilo que ela vivencia, a pessoa grata vivencia. A gratidão vai além da aparência e da utilidade, tá? A gratidão diz respeito à ética inerente à nossa condição humana. Então, olha só, a gente começa a falar de gratidão, a gente pensa só, você vê, em nenhum momento os autores falam isso, eu gostei bastante dele, da relação das emoções. O tempo todo eles falam de sentimentos. E aí você fala assim, mas não é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa. A emoção, ela é muitas vezes instintiva. É aquela sensação, aquela emoção, aquela coisa que a gente entra em euforia e muitas vezes não pensa, não racionaliza. O sentimento, ele vem da nossa cognição. Por isso que a gente fala, e os autores falam isso no livro o tempo todo, do discernimento e da maturidade, tá? Então, o sentimento é aquela emoção, entre aspas, mas é aquilo que a gente sente a partir de uma racionalização, de uma compreensão do contexto de modo geral, tá? E por isso que eu falei que o reconhecimento, né, que a gratidão ela se manifesta através do reconhecimento do bem recebido ou do bem feito, ele é um processo de inteligência e exige memória, sim, tá? A gratidão, então, vai além da aparência e da utilidade, diz respeito à ética inerente à nossa condição humana. Olha como é mais profundo, né?
A gratidão produz o contentamento e ela nos permite estabelecer relacionamentos mais profundos e verdadeiros com as pessoas, sem o que não podemos ser felizes. Então, eles vão trazendo as informações a partir do cérebro, né, da parte biológica, químico-biológica, até o reflexo ou como isso afeta as nossas relações, tá? O ingrato se relaciona com os outros apenas superficialmente e esporadicamente, não envolvendo reciprocidade de afeto. Então, a ingratidão muitas vezes significa a falta de afeto. Às vezes a gente está com uma pessoa ali que a gente tem um vínculo familiar, às vezes no ambiente de trabalho, que a gente acha que gosta muito ou que a pessoa gosta muito da gente, a pessoa reclama da gente o tempo todo. Abra os olhos, tá? Porque falta reciprocidade de afeto. Às vezes esse gostar é mais em função da acomodação da convivência, da obrigação em função de um vínculo familiar, mas não é um afeto verdadeiro, não é o amor, como os próprios autores trazem, que gratidão é uma forma de amar, né? Uma manifestação de amor. A gratidão produz vínculos sociais e nos torna mais aceitáveis, permitindo que estabeleçam vínculos de solidariedade. A gente já falou sobre isso. E aqui eles trazem também 3 barreiras que impedem a gratidão, tá? Então, o que pode estar atrapalhando a nossa manifestação, o nosso desenvolvimento e nós sermos gratos e termos essa visão gratulatória mais permanente, né, mais recorrente na nossa vivência, na nossa manifestação diária. Então, a primeira barreira é a nossa tendência de nos superestimarmos. Então, tem a ver com aquela questão da soberba lá e da arrogância. A gente se acha muito, a gente se acha melhor do que o outro, a gente se acha no direito, né, em detrimento do outro, a gente é egoísta. Então, essa tendência da gente superestimar, a gente acha que a gente faz demais, então a gente quer exigir o retorno do outro, mesmo às vezes estando devendo, né, fazendo pouco, a gente acha que faz muito e que o outro tem a obrigação de reconhecer aquilo que a gente faz por ele. Então a gente cria uma falsa autoimagem que é extremamente egoísta. A gente se acha demais, a gente tem ali uma certa arrogância, a gente acha que está todo mundo devendo pra gente, que as pessoas que tem que ser grata à nossa manifestação, aquilo que a gente faz por elas, né, pelos outros, acaba fortalecendo o nosso egoísmo, tá? E acaba impedindo que a gente consiga perceber, ver, vivenciar a gratidão mais tempo, mais vezes. E aí eu vou trazer uma citação do livro para vincar bem aí esse primeiro item que impede a gratidão. Os autores falam assim: valorizamos mais o que pedimos do que aquilo que recebemos. Somos muito rápidos em pedir e muito lentos em agradecer. Então, ó, o processo ali também que fortalece a questão do egoísmo, né? A gente quer, faz muito pouco e exige muito de tudo e de todos. Segunda barreira que impede a gratidão é a nossa ânsia em reivindicar em vez de agradecer, tá? Então, o nosso desejo de querer o tempo todo, de reivindicação, de ter todas as nossas necessidades atendidas, todos os súditos aos nossos pés, e a gente não agradece, tá? Se a gente tem esse nível de exigência, de reivindicação muito alto, a gente não tem tempo e não consegue ali perceber aquilo até que a gente está recebendo, né? Os benefícios que a gente está tendo e agradecer, desenvolver o processo da gratidão. E por último, a terceira barreira é a nossa dificuldade de valorizar as coisas boas da nossa vida em meio às lutas e sofrimentos. Ontem estava conversando com algumas pessoas no evento que a gente estava e a gente acabou comentando e falando sobre isso, né? Como a gente tem uma tendência a olhar mais a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, ao invés de tudo de bom que acontece na vida da gente, né? E às vezes, se você for parar para pensar num dia, numa semana, num mês, acontece muito mais coisas boas na sua vida do que coisas ruins.
Às vezes é uma coisinha ali, uma situação, uma relação, um relacionamento que tá mais difícil, que precisa ser melhorado, e você esquece de todos os outros em função daquela única dificuldade. E a gente fica ali fortalecendo, colocando energia, desgastando, né? Às vezes psiquicamente, emocionalmente, energeticamente, com uma relação mais difícil e em detrimento de tudo de bom, de todas as outras relações positivas que a gente tem na vida. Então a gente tem, de fato, uma tendência, quase que uma natureza humana, a gente olhar mais para o negativo do que para o positivo. E a gente precisa mudar esse contexto, né? E essa tendência. Perdemos a capacidade de viver no presente. Também eles trazem aqui muito essa condição do tempo presente, tá? Que a gente... O passado já passou, aquela velha história, né? O futuro ainda não chegou. Então a gente precisa viver mais no tempo presente, é o tempo que a gente está se manifestando, é onde a gente pode mexer. Bom dia, Tecnonutri, não sei se é a Paty ou o Cláudio que estão aí, Marcelo que entraram aí com a gente. Marcelo ou Márcia, também não sei qual dos dois que estão aí no Insta com a gente, tá? Sejam muito bem-vindos. Devemos, então, ser gratos ao tempo presente. É ilusório adiar a gratidão para um tempo futuro indeterminado, que pode inclusive não chegar, e é inútil carregar o passado de reclamações e ressentimentos. Já passou, não vai mudar, não vai resolver a situação passada, tá bom? Os dois estão assistindo? Que bom! Sejam bem-vindos, estou feliz com vocês aí na live comigo. Devemos ser gratos pelo que recebemos e não pelo que gostaríamos de receber. Nos concentramos naquilo que temos, não naquilo que nos falta. Saber abraçar a experiência de estar vivo. Eles falam isso o tempo todo também. Inclusive, tem um item específico dos 7 exercícios de gratidão que eles trazem para a gente conseguir praticar isso cada vez mais no nosso dia a dia. O 6º, se eu não me engano, é celebrar o aniversário, que é essa experiência aí de estar vivo. Temos dificuldade em comemorar os pequenos dons da nossa vida. Então, essa condição da gente querer começar a mudar o nosso olhar, né, a nossa mente, a nossa visão para aquilo que é bom. Valorizar mais tudo de bom que acontece no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, na nossa vida, do que fixar só aquilo que não atendeu às nossas expectativas, às nossas necessidades ou daquela situação um pouco mais difícil que também faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu gosto de citar um exemplo aqui, às vezes a gente está conversando com alguma pessoa, né? E um monte de coisas que acontecem no nosso dia, e às vezes é uma palavra, uma chateação que aquela pessoa teve com alguém, ou porque alguma coisa não aconteceu conforme ela esperava, aí ela pega e fala assim, nossa, tal coisa acabou com o meu dia. Olha a força que a gente dá, né? Uma única situação, um único contexto acabar com o nosso dia, né? Quem nunca ouviu aquela pessoa falar assim, nossa, fulana acabou comigo. Gente, é muita força, é muito valor para algo instantâneo, às vezes que já passou. Não quer dizer que às vezes a gente não fica chateado, algo não nos entristeça, né? Que não seja de fato algo que prejudicou a gente, seja intencional ou não, que deixou a gente chateado, uma situação difícil. Tá tudo bem, isso acontece. As coisas ruins, as situações críticas acontecem com todo mundo também, não é mérito só nosso, mas não é ali que deve estar a nossa força, a nossa capacidade de cognição, de inteligência. Precisa tirar a gente desse momento e muitas vezes parar de focar nos problemas e começar a encontrar soluções. E a gente só vai achar a solução para aquilo que a gente começar a querer enxergar como solução, como superar aquilo. Se a gente ficar só remoendo o problema, não tem como resolver. O foco é na solução. A gente só consegue resolver aquilo que está ruim se a gente começar a pensar em maneiras de fazer ficar bom, concordam? Aqui, ó, a Marcela e a Márcia colocaram exatamente isso. E aí eu trago aqui 6 exercícios rápidos que não estão no livro, mas que são treino para a gente viver o momento presente, tá? Vou falar bem rapidinho, a gente já volta, porque como os autores trazem muito essa condição de ser gratos no tempo presente, da gente viver e reconhecer a nossa experiência presente, são 6 dicas, vamos dizer assim, para a gente treinar a nossa mente, a nossa cognição para viver
no momento presente. Então, a primeira delas é anotar os pensamentos e os sentimentos. Anota aquilo que você está pensando, o sentimento que você tem em relação àquilo, até para depois ficar mais fácil de você fazer uma revisão, se preciso ou quando preciso. Converse mais e busque se conectar mais com as pessoas. Queira saber da vida do outro no sentido de conexão, de criar vínculo, de poder ajudar a outra pessoa, de entender a necessidade real daquilo que o outro precisa. Terceira dica, registre imagens e mude o foco. Então, registre os seus momentos. Hoje em dia tem muito essa condição das postagens nas redes sociais, que pode ser legal, e eu sou uma que eu sou favorável, eu gosto, né, de postar os bons momentos, as conquistas. Eu acho que a gente precisa reconhecer, sim, aquilo que a gente faz de bom, os bons momentos da nossa vida, mas você registra e já parte para a próxima, não fica perdendo tempo nisso, não fica a condição de estar postando, mostrando, não é aquela condição da soberba de querer se achar ou de querer, né, aparecer o tempo todo, mas realmente de inspirar as pessoas. A ideia é essa, que você possa inspirar pessoas através do seu exemplo. Os autores vão falar sobre isso também, do nosso exemplo, do que você ficar apenas superficialmente fazendo conta que, né, tem uma vida ali diferente da sua realidade, tá bem? Bom dia, Ângela, bom dia, Gi, sejam bem-vindas. Quarta dica para viver o momento presente: reserve um tempo com algo que te faça feliz. Quantas vezes passaram-se dias, passaram-se meses, semanas e você falou assim: nossa, não fiz nada hoje. Nossa, faz tantos anos que eu não vou no cinema, que eu não assisto um filme, que eu não converso com tal pessoa, que eu não como alguma coisa gostosa que eu tenho vontade e que faz tempo que eu não como, que eu não, sei lá, não vou visitar alguém. Então, reserve um tempo para as coisas que você gosta, para aquilo que te faz feliz. Isso é quase que uma recarga, né, diária, para você conseguir manter esse foco positivo, manter essa cognição naquilo que é bom e não só naquilo que é ruim. Quinta dica, faça algo à noite além do trabalho, né? Então, o trabalho dignifica o homem, é importante, é necessário para a nossa sobrevivência, mas já também está comprovado, o pessoal aí que é workaholic, que trabalha além da conta, que só pensa nisso, acaba às vezes perdendo a oportunidade de convivências, de relações que vão inclusive ajudar no próprio trabalho, que vão desenvolver, né, uma rede de relacionamentos, um network. A gente estava no evento esse final de semana falando 2 dias sobre isso, com especialistas nessa área e que fazem parte para uma sobrevivência mais humana, mais positiva. A gente precisa se relacionar mais, para além dessas dimensões só daquilo que a gente precisa para sobreviver. E sexta e última dica para viver o momento presente: anote 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. E aí a gente vai ter mais exercícios para desenvolver a gratidão e vai fortalecer essa condição aí de anotar e da gente reconhecer aquilo que acontece de positivo, de bom para nós no nosso dia, a gente anotar isso diariamente e como isso vai transformar a nossa vida. Tá? E aí eu trago uma citação aqui do livro dos autores antes de entrar nos exercícios da gratidão, já, né, caminhando aí para o segundo tempo da nossa live, já para o final, que fala o seguinte: é muito difícil sermos gratos se esperarmos apenas pelas grandes coisas para podermos agradecer. Mas se passamos a agradecer pelas pequenas coisas, o tempo todo teremos oportunidade de expressar verdadeira gratidão pela vida. E é impressionante como, quando a gente começa a agradecer as pequenas coisas, a valorizar aquilo que acontece no nosso dia a dia, as pessoas que passam pelo nosso caminho ou as quais a gente convive o tempo todo, quando a gente começa a mudar esse olhar, essa visão, como as coisas grandes começam a acontecer. Às vezes no mesmo ritmo e com a mesma frequência. Tá? Não acreditem em mim, nós vamos agora passar a parte prática de fazer os 7 exercícios, né? Os autores trazem aqui, dão dica de 7 exercícios para a gente desenvolver a gratidão ou manter a gratidão no nosso dia a dia.
E aí, a partir do momento em que vocês conseguirem aplicar isso, colocar isso em prática, vocês começam a compartilhar isso com a gente, né? Compartilhar isso na rede de relacionamento de vocês e me mandem feedbacks, tá bom? Sejam eles positivos ou não, né? Se deu certo ou não, vocês me mandam feedback e a gente vai estar trazendo aqui, e se vocês permitirem, eu sempre peço se eu posso publicar para a gente poder entrar nessa rede de duplicar e replicar cada vez mais as coisas positivas que acontecem com a gente, para que a gente possa sim ser modelo, ser exemplo gratulatório, não só na nossa vida, mas espalhar isso para as pessoas, para o universo, para o mundo, para o cosmos, para quem a gente puder alcançar, né, dentro das nossas redes, das nossas manifestações, das nossas relações, tá? Bom dia, Monsa, bom dia, Kennedy, bom dia, Rodrigo, sejam bem-vindos. Então, a gente vai começar agora a falar os 7 exercícios de gratidão que tá no livro, tá? Para quem chegou depois, é esse livro aqui que a gente tá falando hoje. Sempre mostro no começo, às vezes eu lembro no meio e no finalzinho. Primeiro exercício, que é o título do livro. Fique um dia sem reclamar, tá? É só um dia. E aí aqui os autores fazem uma analogia que ele fala assim, esse um dia equivale a uma vida toda. Tanto no nosso exercício para a gente conseguir se superar, nesse sentido de ficar um dia inteiro, 24 horas sem reclamar, quanto na finitude ou na plenitude do reflexo desse exercício para nossa vida, tá? Então, esse exercício dura apenas um dia. É o mais simples, o mais direto e, surpreendentemente, talvez o mais difícil, tá? Ficar 24 horas sem reclamar de nada e de ninguém ainda não faz parte da nossa rotina útil, dos nossos hábitos saudáveis. Mas o principal objetivo dos autores com esse exercício, além de ajudar a gente, né, a desenvolver a gratidão, a ter uma vida mais leve, mais feliz, é fazer com que a gente de fato se torne conscientes de que o nosso padrão natural do ser humano é ingratidão. Porque enquanto a gente não compreender, não reconhecer isso, a gente não consegue mudar. Tá? É aquilo que eu falei, como é que a gente tira o foco do problema e começa a se envolver com a solução? Primeiro, reconhecendo que existe aquele problema e segundo, querendo resolver ou superar aquele problema. Aí a gente parte para a solução. Se a gente se apegar, tiver afeto com o problema e se envolver e se enrolar cada vez mais no problema, a solução vai ficar cada vez mais distante, tá? Então, fazendo essa analogia, a gente traz para o desenvolvimento da gratidão a mesma forma. Reclamar significa exigir algo que entendemos ser nosso direito. Quem reclama acredita que tem direito a algo, mesmo que a realidade não seja exatamente essa. Então, a gente falou um pouquinho disso no começo, tá? Primeiro exercício, fique um dia sem reclamar. Quem reclama acredita que tem direito a algo, mesmo que não tenha, mesmo que a realidade não seja exatamente essa. Nesse exercício de ficar um dia sem reclamar, você precisará passar 24 horas sem reclamar e precisará de discernimento para distinguir as situações verbais e não verbais que constitui uma reclamação de ingratidão. E você deverá reiniciar a contagem do tempo toda vez que reclamar de algo ou de alguém. Então não é assim, passei o dia hoje sem reclamar, à noite eu falhei e não, faltou só 1 hora das 24. Não. Reclamou de alguma coisa ou de alguém, zera a contagem e começa de novo, tá bom? E aqui que eles falam, né, dão os exemplos. Às vezes, um único suspiro pode ser uma reclamação. Então, por isso que eles indicam aqui que a gente vai ter que ter discernimento para distinguir essas situações, muitas vezes não verbais, mas que é manifestação de reclamação da nossa parte. Então, olhar torto para alguém, fazer careta, suspirar, pensar mal, tá? Isso tudo zera a nossa contagem, para que a gente possa definitivamente ficar 24 horas, um dia todo, sem reclamar. Pense nisso. Segundo exercício, segunda dica aqui para eles, para que a gente possa desenvolver e manter a gratidão.
escreva um diário de gratidão, tá? Durante pelo menos 3 meses, anote ao final de cada dia pelo menos uma razão pelo qual você é grato. Então, né, no mínimo 3 meses, o ideal é que isso se torne um hábito, a gente tenha um diário de gratidão. Eu tenho aqui, ó, na minha mesa, um caderninho da gratidão que eu ganhei da minha amiga Cris Aracaki, tá? E às vezes eu falho, tá? Que eu ainda não tenho esse hábito de escrever todos os dias, mas já tô com o meu caderninho aqui e sempre que eu lembro, vou tentar me esforçar a partir dessa manifestação pública, né? Você está sendo gravado, então agora eu vou ver se eu consigo me esforçar mais e colocar essa prática, esse exercício de fato no meu dia a dia. Escrever um diário de gratidão e anotar todos os dias pelo menos um motivo pelo qual a gente é grato. Pode ser mais difícil do que parece, é simples, mas é mais difícil do que parece, na verdade, tá? Uma vez que nem sempre encontraremos uma razão para sermos gratos, principalmente nos dias difíceis. E aí uma dica minha, né, para que nesses dias difíceis você consiga encontrar um motivo para ser grato, é tentar ver qual foi o aprendizado, qual a oportunidade por trás desse dia difícil. O motivo pelo qual você expressa a sua gratidão deve ser sincero, autêntico e somente seu. E deve ter acontecido no mesmo dia que você fizer o registro, não pode acumular, tá? Então, a técnica que os autores trazem aqui no livro é, durante 3 meses, ao final de cada dia, você anotar pelo menos um motivo pelo qual você foi grato. Então, não vale você anotar ser grato por 3 motivos hoje e aí você fica 3 dias sem anotar. Não. Você pode anotar mais de um motivo, pelo menos um, mas pode ser mais de um, mas vale para aquele dia. Todo dia você tem que achar motivos diferentes. E ele tem que ser algo seu, que aconteceu com você, que você conseguiu perceber a importância de agradecer sobre, seja o fato ou a relação que for naquele dia, tá? Então eles falam assim, não pode ser algo da humanidade. Então não é assim, obrigado pelo ar que eu respiro, sou grato pelo ar que eu respiro. Você pode ser grato, óbvio, né? Depois da pandemia aí a gente deu mais valor ao processo de poder respirar tranquilamente todos os dias, mas o exercício é que você seja grato por algo seu, tá? Não por algo assim muito generalista, vamos dizer. Gratidão é um tipo de sentimento, um modo de apreciar o mundo. Valorize mais o que acontece no seu dia, tá bem? Terceiro exercício. Escreva cartões de gratidão, tá? Então, eles trazem aqui o processo de papel e caneta. Eles não falam aqui, mas eu me lembrei em alguns momentos que eu tive a oportunidade de fazer o estudo da mnemotécnica, né? Então, a diferença de aprendizado, de como a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente lê, que a gente escuta, que a gente fala e que a gente escreve, tá? Então, escreva cartões... Bem, consegue ajudar? Desculpa, gente, mas as cachorras estão aqui terríveis, né? Vamos pedir ajuda aos universitários aqui para não interferir tanto. Vamos lá, voltando. Terceiro exercício, escreva cartões de gratidão. Escreva com papel e caneta e entregue às pessoas. Envie pelos correios se for preciso. Essa é a dica aí dos autores, tá? Então, a gente formalizar essa expressão, essa manifestação gratulatória, tá? E aí eu vou trazer uma citação que eles falam assim, ó: demonstrar gratidão é uma das atitudes mais simples e poderosas que os seres humanos são capazes de expressar um pelos outros. Faça post-its de gratidão em casa, né? Às vezes é para você escrever cartões de gratidão, inclusive dentro de casa, com a sua família, no trabalho. Deixa um bilhetinho na mesa do seu amigo, do seu colega, do seu chefe, do seu subordinado, do porteiro, da ascensorista, enfim. Procure as pessoas que você ainda não teve a oportunidade de expressar a sua gratidão e faça isso quanto antes. Você se surpreenderá com a reação de muitos que não imaginavam que depois de tanto tempo você ainda é grato pelo que eles fizeram. Inclusive, você vai se surpreender pela quantidade de pessoas que não imaginavam
o impacto ou o reflexo ou o resultado que a ação deles ia ter na sua vida, o quanto eles te ajudaram sem muitas vezes nem ter percebido, tá? Então escreva e demonstre, escreva cartões de gratidão, mande recadinho, né? Formalize isso o mais rápido que você puder para o máximo de pessoas que você conseguir. Quarto exercício da gratidão. Vou correr aqui um pouquinho que a gente está entrando nos últimos 10 minutos, né? Quarto exercício de gratidão. Agradeça aos invisíveis. Eu achei essa parte bem interessante, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo. É mais fácil reconhecer os favores de quem julgamos superiores a nós e ou importantes. Já temos laços de afetos, né? Já temos ali a convivência, já temos a cognição daquilo que nos une, daquilo que nos... dos vínculos que a gente tem de modo geral. Mas a dica e o exercício é que a gente também deveria fazer isso, reconhecer aqueles que nos são desconhecidos, as pessoas anônimas que muitas vezes cruzam o nosso caminho apenas por alguns instantes. E aqui eles falam dos mais diversos tipos de pessoa possível. Aquela pessoa que parou para você atravessar a rua, que está no carro, aquele que parou para você entrar com o carro no trânsito, deixou o trânsito menos agressivo para você naquele dia, a pessoa que te serviu um café no lugar que você foi, a secretária, o médico, o dentista, o frentista do posto de gasolina que abasteceu o carro para você, a moça que assou o pão de queijo que você comprou na padaria para comer hoje, a pessoa que fez o almoço, a cozinheira, o auxiliar que dá comida que você comeu hoje. Então, são os anônimos que eles falam, né? Os desconhecidos. Expresse a sua gratidão a eles, de modo autêntico e sincero, que não reflita simplesmente no bom trabalho, naquilo que eles fazem, porque são contratados, porque é função deles, mas também como você se sente pelo bom trabalho que eles fazem. Quantas vezes você reclamou de um mau atendimento? E quantas vezes você agradeceu um bom atendimento? Vindo lá, pegando lá aquela condição da natureza humana, a gente tem a tendência muitas vezes de reclamar quando a gente é mal atendido, mas a gente não se lembra de agradecer quando a gente é bem atendido. E às vezes a gente até tem pessoas que falam assim, não é mais do que obrigação. Vocês conhecem alguém que usa essa frase? Passe a agradecer todas as vezes que perceber que alguém lhe fez algo, lhe fez algum favor, lhe atendeu, da forma devida. Agradecer mais as pessoas com quem interagimos no percurso da vida amplia o nosso discernimento social, tá? Faz com que a gente crie, inclusive, mais vínculos de confiança. Quinto exercício de gratidão. Dividir, tá? Divida a sua experiência, divida aquilo que você tem, divida o seu café, divida o seu tempo, divida a sua informação. A gratidão deve criar em nós a generosidade e não o egoísmo, né? Se a gente falou bastante da ingratidão ali, da soberba, da arrogância, do egoísmo, a gente vai desenvolver o oposto, que é a gratidão. E a gratidão, ela naturalmente nos torna mais generosos, mais benignos conosco mesmo, com a gente mesmo e com os outros por consequência. Ser grato é dividir. O sentimento produzido na pessoa grata é o amor, né? Então a gente vem aí, quando a gente começa a entrar naquilo que eu chamo de espiral gratulatória, a gente acaba se manifestando de modo mais afetivo, mais amoroso, mais benigno, mais generoso, mais solidário. Tudo de mais positivo que a gente tem na nossa essência, a gente consegue manifestar com mais facilidade e com mais recorrência, o que é mais importante, né? Então isso passa a fazer parte da nossa manifestação, da nossa existência, da nossa vida, tá? Sexto exercício da gratidão, celebre o seu aniversário. Então já dei o spoiler lá no começo e eles indicam isso, né? Criar uma cerimônia de gratidão é anular a força anestesiante
que o cotidiano tem sobre nós e que nos inclina à automatização e ao esquecimento. Então é a gente normatizar ou normalizar aquilo que nos dá motivos, nos dá motivos especiais para comemorar. Então eles reforçam isso. A gente precisa comemorar mais. Tá? E aí eles usam o aniversário como um exemplo, mas eles também trazem outras situações, né? Precisa encontrar um motivo para celebrar, pensar nos elementos e nas ações que rememorem aquele fato, por que é importante eu lembrar e comemorar essa situação, definir quem vai participar da nossa comemoração e estabelecer uma data em um local, tá? Eles dão um exemplo aqui, é o nome, né, do item do exercício, celebrar o aniversário, mas pode ser outro contexto. Uma promoção, um encontro com uma pessoa, o casamento, a conquista de um cargo, uma promoção, às vezes até a conquista de um bem, sei lá, o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos. Eles focam muito para não... para a gente cuidar, né, para não ser grato só ao ter, só aos bens materiais, mas também devem ser comemorados porque é mérito do seu esforço, do seu trabalho. Enfim, é preciso celebrar e comemorar. Comemorar, inclusive, que nós estamos vivos hoje. Eles trazem aqui algumas situações críticas, né, inclusive de acidentes que todos nós estamos predispostos, vamos dizer assim, mas que a gente precisa valorizar a nossa vida, valorizar mais um dia vivo. Temos motivos de sobra para agradecer por estarmos vivos, para nos sentirmos gratos em nossos aniversários. Seja autêntico e sinceramente agradecido por celebrar mais um ano de vida. Pensa nesse um ano aí, as pessoas que você impactou positivamente. Pensa nesse um ano aí, tudo que você fez que ajudou alguém em algum momento difícil da vida dela. A gente tem motivo de sobra para comemorar. Sétimo e último exercício de gratidão, já no finalzinho, né? Últimos 5 minutos da live. Ensine a gratidão aos seus filhos, tá? Esse é o nome. E aí eles aprofundam, e eu reforço, que vai para além, né, do contexto familiar. Então eles falam assim, ó, para que os seus filhos se tornem gratos, é preciso que você se torne grato antes deles, dando-lhes o exemplo. Para que os seus subordinados se tornem gratos, é preciso que você, chefe, líder, se torne grato antes deles, dando-lhes o exemplo. Aí eles trazem várias situações de alunos e professores, marido e mulher, pais e filhos, enfim. Mas a ideia é que você faça primeiro esse exemplo daquela pessoa que você está querendo, entre aspas, exigir que façam aquele contexto, no nosso caso, desenvolvam o sentimento de gratidão. É pela imitação do seu exemplo que os outros aprenderão a ser gratos, não estudando sobre gratidão, mas vendo você praticar a gratidão. Não adianta ler um monte de livro, vir aqui dar um monte de live e ser uma pessoa reclamona o dia inteiro, todo dia, né? Não tá colando, não tô levando, não tô sendo prática nos meus estudos, naquilo que eu tô querendo fazer para ter uma vida melhor, para ser um exemplo melhor, para impactar melhor e positivamente a vida das pessoas. Se você não fizer isso antes de exigir que o façam, tudo lhes parecerá insincero e sem sentido, e não vai ter o efeito esperado, obviamente, né? E aí, então, eles finalizam o livro com esses 7 exercícios e eles dão o que eles chamam aqui de bônus. Vou mostrar aqui, ó, bônus. Como agir com os ingratos, tá? Então, eu vou encerrar também a live dando essa dica para vocês de como agir com os ingratos. Não há como impedir que as pessoas sejam ingratas conosco ou com os demais. A ingratidão é mais comum que a gratidão e é prudente contar com ela. Então não adianta criar uma expectativa de um mundo ilusório onde todo mundo a partir de hoje vai ser grato com você, principalmente porque você vai começar a dar o seu exemplo. A ingratidão é mais comum que a gratidão e é prudente contar com ela. Já que não podemos evitar que as pessoas sejam ingratas conosco, precisamos aprender a lidar com elas. Alguém que age com ingratidão
é alguém que também age com estupidez. Então, a gente começar a compreender esse universo de quem nos é ingrato, né? E aí, ele traz duas maneiras de manifestar, né, de lidar com as pessoas ingratas. A primeira delas é simples: afaste-se delas. As pessoas ingratas são egoístas e ineptas, incompetentes para a vida. A pessoa ingrata não pensa corretamente em sua vida. Afaste-se delas aos poucos e o quanto antes. Primeira dica. Segunda dica, maneira de lidar com as pessoas ingratas. Faça a coisa certa, ainda que nenhuma decorrência decorra disso, tá? Ainda que nenhuma consequência decorra disso. Faça o certo. Faça o necessário para alguém e não necessariamente o que a pessoa deseja. Olha lá, de novo, discernimento, aquilo que é preciso ser feito, não aquilo que a gente quer que seja feito, tá? Para mim, essa dica ela é mais importante do que a primeira. E aí, para finalizar, já no último minuto, os últimos segundos, para quem, eu vou deixar a frase aqui, que é o finalzinho do livro, né? Uma citação dos autores. Para quem não espera ser recompensado, o destino é-lhe sempre favorável. Faça o certo, sem esperar recompensa por isso. E eu espero ter ajudado aí, contribuído para que você passe a desenvolver, se você ainda não tem o hábito, né, de enxergar as coisas pelos quais você é grato no seu dia a dia, que você consiga começar a pensar sobre isso, e se você já tem esse hábito, que você consiga aprofundar, desenvolver e manter esse hábito, espalhando gratidão através da sua manifestação, da sua rede de relações, da sua convivência, daquilo que você faz, que você seja de fato um exemplo para uma vida e um mundo melhor, tá bem? Obrigada, beijo grande para vocês, um ótimo fim de domingo, uma semana maravilhosa, um início de mês aí, mês, né, de maio. Nós teremos muitos motivos para comemorar e a gente se vê domingo que vem, tá? Beijo grande, obrigada!